Glória a Deus, aleluias, cumprimentamos a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Nós somos o Ministério de Louvor da Igreja Batista IBAME, aqui em Sobradinho 2. Estamos trazendo um pouquinho do nosso louvor e adoração a Cristo. Boa noite, igreja. Boa noite àqueles que nos assistem. Eu sou o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem para vocês que está na carta de Paulo aos Filipenses. Quero meditar um pouco nessa carta. Essa carta que dizem que é a carta da alegria, a carta que Paulo escreveu e que enfoca muito a questão da alegria cristã. Eu quero meditar com vocês no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta Paulo escreveu
quando ele estava, na primeira vez que ele foi preso em Roma, ele se encontrava em Roma, e ele escreveu essa carta lá da sua prisão em Roma para a igreja em Filipos, uma das igrejas que Paulo fundou. E eu quero meditar nesse capítulo 1 dessa carta, porque aqui Paulo, nós observamos que Paulo, apesar de estar preso, apesar de que ele se encontrava preso, ele se encontrava naquela circunstância adversa naquele momento, o apóstolo Paulo não se deixou levar pela circunstância, e ele não deixou que essa circunstância roubasse o seu ânimo, nem deixou que essa circunstância roubasse a sua confiança. Ele, dentro da prisão, ele escreve uma carta para a igreja, uma carta que fala de alegria. Por várias vezes ele usou essa palavra alegria na sua carta, para mostrar que a sua alegria não estava relacionado com as circunstâncias pela qual ele passava. As suas cartas mostram que Paulo passou por muito sofrimento, mas a fonte da sua alegria não eram as circunstâncias, a fonte da sua alegria era Jesus. E ele não se deixou abalar por aquela situação em que ele estava vivendo. E é sobre isso que eu quero meditar, eu quero refletir nesta noite com vocês. É sobre que sentimentos, sobre que atitudes, sobre que postura Paulo teve, mesmo preso, para poder escrever essa carta para a igreja ali na cidade de Filipos. E é sobre isso que eu quero meditar. E nós podemos ver os sentimentos, as atitudes e posturas de Paulo, primeiramente em relação àqueles irmãos na igreja em Filipe, quando ele escreveu essa carta, quando ele estava escrevendo essa carta para aqueles irmãos. Com que objetivo ele escreveu essa carta? Que sentimentos, que atitude se passavam no coração de Paulo em relação àqueles irmãos da igreja em Filipe? E nós vemos inicialmente que Paulo ele começa a saudar aqueles irmãos em Filipe, se apresentando como, aí no verso 1, se apresentando como servo de Cristo. Ele se apresenta a ele, Timóteo, dizendo, aqui são os servos de Cristo. Paulo ele sempre começava com essa atitude de dependência de Deus, e ele apresenta as suas credenciais. A sua credencial aqui, ele diz, olha, Paulo e Timóteo como servos de Cristo. E aí ele sauda aqueles irmãos na sua saudação costumeira, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus para aqueles irmãos. E aí Paulo começa a primeira atitude, o primeiro sentimento em relação aos irmãos ali da igreja em Filipe. Paulo expressa um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão por aquilo que aqueles irmãos, aquela igreja, o compromisso que aquela igreja sempre demonstrou em lhe apoiar. E ele diz, logo no início dos versos, ele diz, dou graças a Deus por vocês, porque aqueles irmãos sempre cooperavam com o ministério de Paulo. Eles sempre estavam prontos para dar apoio à sua atividade missionária. E essa era a razão por que Paulo estava demonstrando gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, porque era uma igreja missionária. Era uma igreja que estava comprometida em apoiar missões. E ele diz, eu dou graças a Deus por vocês, pela cooperação de vocês no Evangelho. Como é que você tem cooperado com o Evangelho? O Evangelho ele tem várias dimensões. Nós podemos cooperar com o Evangelho em relação à nossa própria vida, buscando ter uma vida que agrada a Deus. Nós podemos cooperar com o Evangelho em relação à nossa própria família, buscando conduzir, nós como pai, como mãe, buscando conduzir a nossa família, procurando conduzir a nossa família debaixo da direção de Deus. Nós podemos cooperar com o Evangelho, procurando edificar a igreja naquilo que são os valores do reino de Deus, mas também nós podemos imitar essa igreja em Filipe, procurando cooperar com o Evangelho, dando um suporte material, às vezes um suporte espiritual no que diz respeito a interceder, orar em favor do ministério daqueles que estão à frente, dos missionários que estão longe fazendo a obra de Deus, mas a igreja está ali, dando aquele apoio financeiro, dando aquele apoio
no mundo espiritual, intercedendo pela vida daqueles irmãos. Essa igreja, a igreja em Filipe, Paulo ele usa essa expressão: eu dou graças a Deus pela cooperação de vocês no Evangelho. Era uma igreja cooperadora. O segundo sentimento que se passou no coração de Paulo naquele momento, embora preso, era um sentimento de ternura em relação àqueles irmãos. Paulo queria expressar não somente a sua gratidão, mas ele também queria expressar a sua ternura. Ele diz na sua carta: eu tenho vocês em meu coração. Para uma pessoa expressar esse sentimento de ternura, de dizer que tem outro no seu coração, certamente é porque aquela pessoa tem feito boas coisas em relação a ela. E isso tem nutrido a sua vida, isso tem nutrido a sua amizade, a sua alegria e o seu amor por as pessoas que têm demonstrado apoio, auxílio. Paulo está expressando o seu amor e a sua ternura pela igreja em Filipe, dizendo: eu tenho vocês no meu coração. E ele chega a expressar isso com esse sentimento de alegria, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de ternura. E Paulo expressa com uma atitude de fé, ele faz uma declaração profética numa atitude de fé em relação àquela igreja. Quando ele diz aí no versículo 6, logo daí do capítulo 1, ele diz que eu sei, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la. Paulo estava alegre com aquela igreja. Paulo estava consciente de que aqueles irmãos estavam sendo edificados no Senhor, de que eles estavam caminhando, levando uma vida conforme a direção de Deus. E Paulo tinha a consciência de que Deus havia começado uma boa obra naquela igreja. Deus havia começado uma boa obra na vida de cada um daqueles irmãos. E Paulo tinha essa consciência em saber que o mesmo Deus que havia começado essa boa obra, Deus ia completar essa obra. Eu sei que aquele que começou a boa obra, Deus, em vós, ou seja, naqueles irmãos daquela igreja, ele ia completar. Nós vemos também uma atitude de Paulo em relação àquela igreja. Tudo relacionado com a sua alegria que ele tinha em se comunicar com aquela igreja, em pensar naquela igreja. Ele diz: olha, vocês estão sempre que eu penso em vocês, que eu me recordo de vocês, vocês estão nas minhas orações, vocês estão no meu coração. E Paulo, ele tem uma atitude de intercessão em favor dessa igreja. Nos versículos 9 e 11 aqui desse capítulo que a gente está meditando aqui, Paulo ele faz uma intercessão, ele faz uma oração em favor dos irmãos da igreja em Filipe. E nessa intercessão que ele faz em favor daqueles irmãos, os irmãos que enchiam o coração de Paulo de alegria, de amor, de ternura, e ele ora a Deus e ele pede algumas coisas para aqueles irmãos. Inicialmente, Paulo ele pede que o amor de Deus naqueles irmãos transborde cada vez mais. Que o amor de Deus no coração de cada um daqueles irmãos fosse um amor transbordante, um amor que fizesse com que eles fossem mais e mais pessoas cheias de generosidade, cheios de compaixão, cheios de misericórdia, cheios de compromisso para com a obra de Deus. E aí ele continua a sua intercessão para que aqueles irmãos continuem a crescer. Paulo estava orando pela edificação daquela igreja. Ele queria ver o crescimento daqueles irmãos. E ele diz: olha, eu peço a Deus que vocês continuem a crescer em conhecimento e crescer em discernimento. Crescer no conhecimento de Deus, das coisas de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer no discernimento, para que vivam de modo puro e sem culpa. E ele continua a sua intercessão, desejando, pedindo a Deus que aqueles irmãos, aquela igreja ali, fosse cheia do fruto de justiça para a glória de Deus. Cheio de boas obras. Lá em Efésios, a palavra de Deus, Paulo diz lá em Efésios que Deus nos fez e Deus preparou de antemão boas obras para que a gente andasse nela. E ele olha para aquela igreja e ele viu que as boas obras que Deus preparou, aquelas boas obras estavam sendo
trilhada por aquela igreja, aqueles irmãos estavam expressando pela sua conduta tudo aquilo, em pensamento, palavras, em ações, boas coisas para Deus, que glorificavam a Deus naquela igreja. E aí Paulo, movido por essa alegria, por este amor que ele tinha com aquela igreja, embora preso, mas ele estava regozijante com aquela igreja, em poder escrever para ela. Paulo também não somente ele demonstra essa gratidão, não somente ele demonstra essa ternura, ele intercede por aqueles irmãos, mas ele também aconselha aqueles irmãos para que eles possam continuar crescendo. E nesse aconselhamento que Paulo faz ali através daquela carta que ele estava escrevendo, ele diz: olha, vocês vivam de modo digno do Evangelho. Vocês vivam de modo digno do Evangelho. Vejam que um homem de Deus, mesmo preso, mesmo numa circunstância de adversa, de aflição, no meio ali numa situação difícil, mas ele estava preocupado com o crescimento, com a saúde da igreja, com a vida cristã equilibrada da igreja. Ele estava preocupado com o bem das pessoas. Ele diz: olha, vocês vivam de um modo digno do Evangelho. E o que Paulo queria dizer quando ele aconselhou aqueles irmãos a viver de um modo digno do Evangelho? E aí, pelos versículos seguintes que ele continua falando, nós podemos entender o que Paulo estava querendo dizer com isso. Ele diz: fiquem firmes. Viver de modo digno do Evangelho é ficar firme. Ele fala isso lá na carta aos Efésios, que nós temos o bom combate da fé, e o objetivo é ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque na hora da aflição é a hora que mais o reino das trevas se levanta para querer minar a nossa fé. E nós temos que continuar tendo uma postura de vida digna, compatível com aquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos. Que nós fiquemos firmes na fé. Fiquem firmes, fiquem unidos num só espírito e num só propósito. A igreja é um corpo, ela deve caminhar unida. Os filhos de Deus, eles compõem um corpo, uma família, e o que marca essa família é a união. É a união pelo um só espírito, é a união numa só fé, é a união crendo numa só palavra, é a união de um povo, de um corpo que caminha com o mesmo propósito, o propósito de glorificar a Deus. Não importa as circunstâncias, Paulo não estava olhando para as circunstâncias. Ele não estava olhando para as circunstâncias. Ele estava dizendo: fiquem firmes, tenham uma vida digna, compatível com o Evangelho, fiquem firmes, caminhem num só espírito, numa só fé, num só propósito. Este é o corpo de Deus. Esta é a igreja cuja vida é uma vida que é digna aos olhos de Deus. E ele continua no seu aconselhamento àqueles irmãos, dizendo: não se deixem intimidar pelos adversários. Porque pessoas sempre estavam se levantando contra o ministério de Paulo, contra a vida de Paulo como obreiro de Deus, como alguém que foi chamado por Deus para fazer algo que Deus determinou na sua vida. E Paulo está dizendo para aquela igreja, porque ele estava entusiasmado com aquela igreja, está dizendo: olha, não se deixe intimidar. Nós não devemos nos deixar intimidar por nenhum tipo de circunstância. O que Deus espera de nós, a expectativa que Deus tem sobre nossas vidas é de que nada vai frustrar o propósito que Deus tem para nossas vidas. Deus confiou um propósito, Deus confiou um chamado, Deus confiou uma tarefa sobre a vida de cada um de nós. E nós não podemos nos deixar intimidar. Nós temos que continuar fazendo. Nós temos que continuar correspondendo aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, e não nos deixar levar pelo medo, pela insegurança, mas sempre caminhar na fé e na alegria, animados como Paulo estava animado. O seu corpo estava preso, mas a sua mente e as suas mãos para escrever e a sua boca para falar não estavam presos, não estavam dominados pelo medo. E ainda no aconselhamento que Paulo deu para aquela igreja, ele diz: vejam a oposição à igreja como uma luta de todo crente. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Deus.
toda a oposição que se levanta na igreja, que se levanta contra a igreja na face da terra, é uma luta de todo crente. É uma luta em relação ao corpo. E essa é a razão por que Paulo se alegrava tanto com aqueles irmãos, porque eram os irmãos que estavam cooperando com o ministério de Paulo. Cooperando não só financeiramente, não só materialmente, mas cooperando também com a intercessão, porque aquela igreja, ela tinha o discernimento, e Paulo dizendo, olha, eu quero que vocês cresçam nesse discernimento, no discernimento inclusive, de que a oposição que Paulo enfrentava era a oposição não da pessoa de Paulo, mas a oposição à igreja, e a igreja se levantava para orar, e a igreja se levantava para interceder, e a igreja se levantava para apoiar, para ajudar, para que aqueles que estão à frente da luta e da batalha, eles continuem avançando. Porque quando um obreiro avança, quem está avançando, na verdade, é toda a igreja. Quando uma luta, quando uma oposição se levanta, toda a igreja se levanta em oração, unidos, porque, na verdade, é uma luta que está sendo enfrentada por toda a igreja. Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Paulo diz nas suas cartas que nós temos uma luta para travar. Nós temos luta no aspecto individual. Paulo tinha a sua luta no aspecto individual. Mas naquele momento, aquela prisão de Paulo era uma luta de toda a igreja que se levantava para interceder por aquele homem. Vejam a oposição como a luta de toda a igreja. Em segundo lugar, nós vemos que os sentimentos e as atitudes de Paulo em relação à sua própria vida. Ele começa falando na sua carta algumas coisas, demonstrando algumas atitudes em relação à igreja, em relação às pessoas, em relação às pessoas ali daquela igreja na cidade de Filipos. Mas nós vemos também que Paulo ele teve uma atitude em relação à sua própria vida. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus. E nós temos atitudes em relação a Deus. Nós temos sentimentos em relação a Deus. Nós temos posturas em relação a Deus. A palavra de Deus também diz que nós temos que amar ao próximo. E isso nos leva a ter atitudes e sentimentos em relação ao próximo. É o que Paulo estava fazendo. Atitudes e sentimentos em relação ao próximo. Atitudes de confiança, de gratidão, de ternura. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então isso nos leva a entender que nós temos que ter também atitudes de alegria, de confiança, de ânimo em relação à nossa própria vida. Porque se assim não for, nós dificilmente vamos nos alegrar com o próximo, se nós estamos olhando para nós mesmos com atitude de desânimo. Dificilmente nós vamos conseguir amar o próximo, se nós estamos olhando a nós mesmos com um olhar negativo. Mas Paulo não era assim. E ele nos dá esse exemplo de como ele olhava para a sua própria vida, uma vida diante de Deus. E a primeira atitude que nós vemos de Paulo em relação à sua própria vida diante de Deus era uma atitude de compromisso, uma atitude que demonstrava a sua fidelidade em relação a Deus. E que independentemente das circunstâncias, ele mantinha esse compromisso, ele mantinha essa fidelidade, ele não se deixava abalar. O seu ânimo em relação à sua própria pessoa, o seu próprio ministério diante de Deus, o seu ânimo continuava o mesmo. O seu compromisso e a sua fidelidade continuavam o mesmo. Porque Paulo ele estava tão comprometido, ele tinha uma vida tão na dependência de Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida que caminhava debaixo da direção de Deus, que não importa o momento, não importa a circunstância, ele sempre tinha como foco, tinha como objetivo que a sua vida fosse uma vida colocada à disposição de Deus, que a sua vida fosse um instrumento nas mãos de Deus para o progresso da fé e o progresso do Evangelho. E nós vemos que Paulo, ele aqui nessa carta, ele usa uma expressão que mostra bem o nível do seu compromisso, o nível da sua fidelidade.
o nível de como a sua vida estava tão na dependência de Deus. E ele usa uma expressão que é conhecida de todos nós quando ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não sabia, Paulo estava dizendo que ainda que ele viesse morrer naquela prisão, ele não ia considerar aquilo como uma perda, mas como um lucro. E se ele viesse a sair daquela prisão, como de fato ele acreditava que sairia, ele ia continuar a sua vida na dependência de Deus, fazendo aquilo para o qual correspondia o propósito de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. E ele dizia: o viver para mim é Cristo. Enquanto ele tivesse que viver, ele sintetizava a sua vida com esta frase: o viver para mim é Cristo. Será que para você o viver tem sido Cristo? Ou há momentos em que o viver para você tem sido a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio conceito de realização de projetos, sem passar pelo olhar de Deus sobre a sua vida? Paulo diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nesse momento nós temos que olhar para Paulo. Nós temos que visualizar Paulo dentro daquela prisão. E ele vai, esses conselhos, essa demonstração de ternura, essas palavras, essa atitude, esse sentimento que ele tem em relação à sua própria vida, que isso sirva como inspiração para nós. E independentemente de qual seja a situação que ele esteja vivendo, nós temos que manter esse compromisso. Nós temos que manter essa fidelidade, com essa mesma convicção de que o viver para todo filho de Deus é Cristo. A morte chega para todas as pessoas. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a morte física vai chegar para todas as pessoas, inclusive para o crente. Mas Paulo aqui ele nos dá um grande testemunho de como ele encara a sua vida e de como ele encara a partir desse mundo. Ele sabe: enquanto eu viver, eu vivo para Cristo. E quando eu partir desse mundo, eu não vejo a morte como derrota, mas como vitória. Morrer para mim é lucro. Nós temos que ter um olhar positivo sobre a questão da morte física e ver a morte física não como fim, mas como uma vitória que Jesus venceu na cruz do Calvário. E como um lucro, como uma vitória, como um motivo de alegria, porque ele diz: olha, eu vejo isso, a morte física, como um lucro, porque estar com Cristo é bem melhor. E Paulo, ele tem, em segundo lugar, nós vemos que Paulo, ele tem em relação à sua própria pessoa, ele tinha a consciência do chamado de Deus sobre a sua vida. Ele tem a consciência do chamado de Deus sobre a sua vida, e ele diz, ali preso naquela circunstância, naquela cidade, ali cercado pelos os soldados romanos, cercado pelas autoridades romanas, limitado. Alguns dizem que ele não ficou propriamente numa cela, ficou numa casa, mas ele estava limitado. É como nós estamos limitados nesse momento em situação de quarentena, não podemos nos movimentar para onde a gente quer. Paulo estava nessa circunstância e para ele era uma prisão. Mas ele não perdeu a consciência do seu chamado. Ele não perdeu a consciência do chamado de Deus sobre a sua vida. E a consciência que Paulo tinha do seu chamado é de que em qualquer que fosse a circunstância, ainda naquela circunstância, ele continuava sendo um instrumento de Deus, um vaso de honra, um instrumento de Deus para que a obra de Deus fosse feita. E ele expressa isso no versículo 12 desse capítulo 1, quando ele diz: quero, irmãos, ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Independentemente de qual seja a situação que Paulo vivesse. Paulo, em certo momento, ele foi apedrejado e foi parar numa prisão. Ele e seu companheiro de missão. E foi parar numa prisão. E ali ele não se lamentou, mas ali ele louvou a Deus. E o carcereiro daquela prisão ouviu aquele louvor a Deus, certamente viu a postura daquele homem de Deus que não se lamentava, mas demonstrava a alegria, louvando a Deus, a mesma alegria que ele demonstra aqui.
E essa postura daquele homem de Deus, de louvar a Deus mesmo em situação adversa, isso tocou o coração daquele carcereiro. Isso mostra, evidencia o chamado de Deus sobre a vida de Paulo, que não importa qual é a circunstância, se nós temos consciência do nosso chamado, se nós temos consciência de que nós estamos andando uma vida que é digna daquilo que Deus espera sobre nossas vidas, nós seremos vasos de honra nas mãos de Deus, seremos instrumentos para que a obra de Deus continue sendo feita. Deus não se sentirá limitado por nenhuma circunstância. O que Deus espera simplesmente é que a gente, em qualquer que seja a circunstância, a gente se coloque na dependência de Deus, a gente se coloque na fidelidade a Deus, a gente se coloque nessa consciência de compromisso, nessa consciência de que Deus nos chamou. E aquele que começou a boa obra sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra no que diz respeito ao chamado para nossas vidas, ele vai fazer com que a gente prossiga até o final. Que a gente possa continuar sendo esse instrumento na mão de Deus, mesmo em circunstância adversa, como Paulo estava sendo, porque ele tinha consciência do seu chamado. Você precisa ter a consciência daquilo que Deus lhe chamou para fazer, e não ficar com medo, e não se deixar esmurecer e desanimar, mas ficar firme. Como Paulo ficou firme e como ele aconselhou a igreja em Filipos a ficarem firmes, ficarem unidos, ficarem animados, ficarem com fé em Deus e saber que Deus estava à frente, conduzindo toda a situação. Em terceiro lugar, nós vemos que Paulo, em relação à sua própria vida, diante de Deus, ele não desanimou com aquela situação, mas ele continuou crendo na provisão de Deus. Paulo continuou crendo na provisão de Deus. Paulo, ele expressa, no versículo 13, Paulo, ele expressa a confiança de que Deus ia trazer uma solução para aquela situação de prisão em que ele se encontrava naquele momento. O homem de Deus, a mulher de Deus, se eles estão andando na dependência de Deus, eles sempre vão crer na provisão de Deus. E Paulo sabia, ele, aqui no versículo 19, ele diz assim, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava certo, estava confortado em saber que aquela igreja, havia uma igreja que estava intercedendo por ele. Ele podia contar com a oração, com a intercessão daquela igreja em Filipe. Os irmãos sabiam da prisão de Paulo, e Paulo diz, primeiramente, Paulo conforta aqueles irmãos e diz, olha, vocês não fiquem tristes. Deus está comigo, Deus está cuidando de toda a situação, não fiquem tristes. Deus pela minha vida está operando aqui neste lugar. E aí as pessoas que estão tomando conhecimento dessa prisão, sabendo que eu estou aqui por causa de Cristo e em nome de Cristo, Deus está trabalhando através da minha vida e está fazendo o evangelho avançar. E vocês não fiquem tristes. Continuem firmes, continuem intercedendo. Porque eu sei que pela intercessão de vocês, Deus tem uma provisão para essa situação. Paulo seria solto. Ele tinha a consciência disso, de que ele não ficaria naquela prisão por muito tempo. E de fato, os estudos dessa carta demonstram de que Paulo, ele, embora tenha passado por 2 prisões, aquela era a primeira, e ele de fato, depois de um tempo, ele foi solto. Foi a provisão de Deus para a sua vida naquele momento. Deus tem sempre uma provisão. Deus é um Deus que cuida de nós, e Deus tem sempre uma provisão para cada situação em nossas vidas. Nós temos que simplesmente demonstrar essa mesma postura de Paulo, uma postura de fé na provisão de Deus. Deus está cuidando de cada um de seus filhos, de cada uma das suas filhas, assim como ele cuidou de Paulo naquele momento. Eu quero finalizar essa palavra orando pela sua vida, pedindo a Deus, assim como Paulo intercedeu em favor da igreja em Filipe, pegue essa intercessão que Paulo fez em favor da igreja em Filipe e ore a Deus em favor da sua própria vida, pedindo a Deus
Aquilo que Paulo pediu pela igreja de Filipe, peça a Deus você mesmo pela sua própria vida, para que você cresça no amor, no discernimento, no conhecimento das coisas de Deus, e que Deus vá multiplicando mais e mais os dons dele sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, assim como Paulo orou pela igreja em Filipe, também eu quero orar pela sua vida neste momento. Nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor Deus, neste momento pedir, Senhor Deus, pedir em favor da igreja, pedir em favor do meu irmão, da minha irmã que assiste, que esta pregação, em favor daqueles que, de toda pessoa que está assistindo essa pregação, Senhor Deus, que tu, Deus amado, Santo Espírito de Deus, venha sobre esta vida neste momento, abençoando, trazendo, iluminando, trazendo discernimento, que o teu Santo Espírito se revele, se mostre na vida de cada um, fortalecendo a fé, mostrando, iluminando qual o chamado, qual o propósito que tu tem para cada um dos teus filhos e tuas filhas, Senhor Deus. É no nome de Jesus que eu oro e te dou graça. Amém.